eu não sei o que foi feito lá, foi feita uma reforma, uma restauração importante, espero que não seja só na casca, né? Espero que a estrutura tenha sido toda reformada também, repaginada, refeita, enfim, como manda o figurino, para que não haja risco nenhum, porque quem esteve lá dentro, né? Eu estive lá umas poucas vezes, né? Mas você via lá rachadura para todo lado, enfim, e as pinturas caindo, uma coisa muito feia, né? Então, está vendo aí o restauro e esperemos que haja realmente essa reinauguração e que seja um passo importante aí para que a gente tenha mais tranquilidade, né? Mais segurança, né? Para o pessoal da Polícia Civil aqui de Santos, né? Bom, vamos falar muito sobre a área portuária também, né? Sobre o avanço aí do Parque Valongo, sobre mutirão, né, de emprego, uma série de assuntos importantes que dizem respeito ao santista, ao morador da região, né? Lembrando sempre que o programa se encerra às 14h30, né? E nas nossas madrugadas, a partir da 00h30, tem sempre a nossa reprise. Programa que hoje recebe com prazer, jornalista, companheiro da gente, nosso Sandro Tadeu, que é o colunista político do site do portal BS9. Prazer revê-lo, Sandro. Tudo bem, não? Tudo bem, Boturão. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos os telespectadores e internautas que nos acompanham. Uma satisfação estar aqui de volta, né? E, bom, parece que vai ser uma agenda cheia do governador ao longo dos próximos dias aqui na região, né? Ele vai estar participando de uma caravana, que é assim que está sendo chamado pelo governo do estado, que é uma série de anúncios e medidas aqui para a região. Entre outras coisas que serão anunciadas, tem a questão do Hospital Municipal de Peruíbe, que é aguardado há mais de 40 anos pela população. Eu lembro que quando esse hospital foi anunciado, a destinação de recursos, era o Edmur Mesquita ainda, que estava como secretário adjunto aqui de Assuntos Metropolitanos. Em 2011, no governo Alckmin, foi num grande evento que teve ali no Centro de Convenções, quando ainda era ali no Campo Grande, e era uma agenda metropolitana, o Alckmin veio, ali foi anunciado o túnel, o hospital também de Bertioga, e finalmente vai ser inaugurado esse Hospital de Peruíbe, que vai ser um grande benefício ali para a população, não só de Peruíbe, mas também para todo o litoral sul. Muito bem, obrigado, Sandro. Participação importante aqui com a gente, também do nosso secretário, né, de Assuntos Portuários e Emprego aqui de Santos, vereador licenciado à Câmara Municipal, Bruno Orlandi, aqui na bancada participando com a gente. Tudo bem, né, secretário? Prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Cumprimentar o Sandro também, o jornalista Aldo, que está aqui ao lado. Sempre um prazer retornar a essa casa, poder falar um pouquinho do Porto, trazer informação construtiva e uma prestação de contas de todo o trabalho. Muito bem, obrigado ao secretário por participar com a gente. Vamos falar sobre uma série de assuntos importantes, eu já citei alguns na abertura, também uma parceria que foi assinada por ele, né? Na China, recentemente, uma parceria com o distrito de Yantian, se é que eu estou pronunciando corretamente, isso mesmo, né? Yantian, vai explicar direitinho o que é que vai vir de positivo aí para a cidade, para a região, com essa parceria assinada pelo próprio secretário Bruno, né, há poucos dias em território chinês. E o Aldo Neto, companheiro da gente, jornalista, completa aqui a nossa bancada. Tudo certo aí, Aldo? Tudo certo, Edgar, secretário Bruno, Santos, companheiros de produção, sempre atentos às notícias, ao nosso público telespectador. Acho que é importante Santos fazer esses acordos internacionais, meu telefone não para. E acho que o Porto é uma porta de entrada para isso, né? Então, acho que é interessante a gente estar bem informado sobre esses assuntos. Muito bem, lembrando a você, o programa se encerra às 14h30, reprise 00h30, fica esse longo espaço aí vazio, né, com muita informação e desinformação também, cuidado aí, né, com as fake news pelas redes sociais, mas nem só, né? Então, dê preferência sempre ao nosso jornalismo sério aqui da casa, das co-irmãs aqui da região, que tem sempre responsabilidade com a notícia e com a informação, né? Bom, a gente começa falando sobre o que interessa para muita gente, né? Muita gente que às vezes está desenvolvendo uma certa atividade, ou está empregado, enfim, mas está ganhando pouco, e aquele que está no vazio, né? Procurando aí uma forma de se encaixar. A gente está tendo esta semana, né, secretário, o mutirão do emprego, né? Como é que se desenvolve isso? A ideia partiu da sua gestão?
Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, quem é que pode participar, enfim. Vamos lá. Tem umas imagens aí, o Anderson, se quiser, pode ir soltando aí já também, o secretário vai explicando para a gente. Prazer. Doutorão, na verdade a gente está na 5ª edição já do Mutirão do Emprego. 5ª edição, né? Esse Mutirão do Emprego nasceu na minha primeira passagem da Secretaria. A gente conseguiu estruturar as empresas para que elas fossem diretamente ao Centro Público de Empregos e lá fizessem as entrevistas diretamente às pessoas. Por quê? Porque muitas vezes aquela família tem um pouco de dificuldade quando tem uma criança em casa de se locomover, de deixar a criança sozinha. Às vezes ela tem que fazer mais de 1, 2, 3 entrevistas ali naquele momento e ela teria uma dificuldade logística até de custo, porque pega um ônibus num dia, pega um outro dia, põe alguém para cuidar da criança. Então a gente conseguiu estruturar para que essas entrevistas acontecessem no mesmo lugar. E isso foi sendo um grande sucesso, a gente tem cada vez mais adesão, cada vez mais empresas participando, cada vez mais oportunidades. Essa 5ª edição conta agora com mais de 180 vagas, então é uma oportunidade ímpar para que as pessoas possam retornar ao mercado de trabalho ou se inserir com uma novidade. Ao passar do tempo, a gente foi sendo solicitado, tanto pelos interessados numa vaga, quanto das próprias empresas, com um público 50 a mais, um público com um pouco mais de experiência, com mais oportunidade. E veja, a gente está numa cidade onde a nossa expectativa de vida é alta. Então a gente conseguiu estruturar, esse mutirão é aberto para todas as idades, mas tem uma atenção especial, tem um foco maior nos 50 a mais. Então essa é uma oportunidade para quem está buscando, para quem tem mais de 50 anos em especial, vá até lá, faça parte desta oportunidade. É importante frisar que para participar do mutirão tem que ir até o Poupa Tempo, até amanhã, quarta-feira, retirar a carta de encaminhamento, ou seja, leva o documento de identidade, o comprovante de residência, no Poupa Tempo, fica aberto das 9 às 17, entrega esse documento, fez o cadastro, retirou a carta, pode participar do mutirão que vai acontecer na quinta-feira. Bom, qualquer idade. Qualquer idade. Não tem limite de mínimo nem máximo. Nada, nada. A gente só deu um foco maior aos 50 a mais, porque de fato as empresas têm procurado essa experiência e as pessoas também pediam para a gente, a gente precisa de uma oportunidade, quem tem mais de 50 anos, então a gente conseguiu reunir boas oportunidades para quem está nessa faixa etária. Muito bom. E aí, Sandro e Aldo, à vontade aí com o secretário. Secretário, boa tarde. Até pegando como gancho essa questão dos 50 a mais, eu queria saber se a Prefeitura, até diante dessa realidade, desse diagnóstico, pretende fazer algum programa de capacitação, até para quem está procurando uma nova oportunidade, fazer uma transição da carreira, justamente para esse público. Olha, Sandra, a gente não tem hoje nenhuma formatação direta para essa idade. A primeira ação que a gente tem feito significativa, de fato, é esse mutirão para o público 50 a mais, mas é uma ideia a ser considerada sim. O que a gente tem feito bastante, aí vai desde os 18 até os 60, 70 anos eventualmente, é a qualificação para determinados setores. Eu vou te dar um exemplo. A gente fez recentemente uma grande parceria entre Prefeitura de Santos, Sopesp e Fundação Senep, qualificando mecânicos da área portuária. São mecânicos, mas que dependem de uma qualificação um pouco maior. Sopesp, para quem não está ligado, é o Sindicato dos Operadores. Exatamente. Portuário do Estado de São Paulo, o sindicato patronal, né? Exatamente. Da área portuária. Por quê? E o Senep... A Fundação Senep que... Centro de Excelência Portuária. Exatamente. A Senep, para aqueles que não conhecem, ele tem uma sólida formação na área portuária, área acadêmica, área prática, essa é a função do Senep. Sopesp é o Sindicato dos Operadores, que fazem análise da demanda direta. E a gente identificou um espaço muito significativo de vagas para mecânicos portuários. As empresas demandavam isso. Então a gente resolveu formar a qualificação, de fato, para quem está querendo entrar no mercado onde existam as vagas. E a gente conseguiu. Já foram os primeiros 60, a gente tem perspectiva agora de abrir uma nova turma e também de eletricista na área portuária. E isso faz com que a gente coloque uma mão de obra mais qualificada à disposição. E aí independe da idade, os 50 a mais também são muito bem-vindos, mas não é focado a esse público, é de fato a todas as faixas etárias. Diga, Aldo Neto, pois não. É importante atender esse público 50 a mais, porque realmente o mercado de trabalho não aparece para esse tipo de pessoas, por isso que estava tendo a demanda lá. E eu queria saber do secretário, porque o senhor, além de cuidar da parte eu cuido também do Porto, e o Porto é uma porta de entrada de vagas. Vai ter agora o leilão do STS-10, se vai ter, não vai ter. Tem já algum acerto, até mesmo antes do leilão, para as vagas que forem possíveis serem criadas nesse terminal passarem
pelo serviço da Prefeitura de Emprego, ou essa parte ainda não foi feita, porque não sabe nem quem é que vai vencer a concorrência? Na nossa expectativa, Aldo, é que de fato o leilão aconteça esse ano, né? O ministro tem se posicionado claramente nesse sentido, que está envidando todos os esforços para que o leilão aconteça. Agora, a gente costuma estar junto das operadoras portuárias, das empresas portuárias, para buscar essas vagas no centro público. Agora, de fato, você tem razão, a gente precisa guardar o vencedor para saber quem é que vai dispor dessas vagas e trazer para perto da Secretaria, do centro público, para que a gente possa colocar à disposição de toda a população. Mas, de fato, precisamos aguardar o vencedor para poder passar essa etapa. Então, a questão do mutirão, a gente viu aí algumas imagens, né? Aquelas imagens são exatamente não, porque a inscrição é no poupa-tempo, né? Depois o pessoal vai lá preencher ficha, aquela coisa toda lá, é em outro local. Ou ali é o poupa-tempo. Isso, é do lado. O poupa-tempo fica na Amador Bueno, número... Aí as imagens, né? Isso, ó, para facilitar. O poupa-tempo, você pode entrar pela João Pessoa, número 246. Você atravessou, o outro lado, você sai na Amador Bueno. É bem ao lado direito, você saindo do poupa-tempo. Para facilitar, o Resolve Aqui, que é onde vai ser, que é o Centro Público de Emprego, onde vai ser o grande mutirão, é na Amador Bueno, número 246. Então, quer dizer, é bem ao lado, você anda 10 metros, mas é um equipamento separado para que as pessoas possam ali ter tranquilidade nas suas entrevistas, enfim. Fica um público separado no dia do evento. E Bruno, e como é que é feito o cadastro das empresas interessadas em colocar a vaga? Porque eu fiz essa pergunta também para o pessoal do governo do estado e eles falaram que essa era uma dificuldade, olha, das empresas colocarem a vaga à disposição, enfim, como que é esse trabalho hoje? Vamos lá, a gente tem um setor responsável dentro da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, onde nós procuramos essas empresas ou elas nos procuram e a gente explica para eles, olha, há possibilidade, a demanda é totalmente de sua responsabilidade, então, por exemplo, a pessoa vai fazer a entrevista, quem contrata é a empresa, a prefeitura não tem nenhum tipo de gerência em cima disso. O que a gente faz é a divulgação, é um cadastro prévio, onde as pessoas, olha, tem um requisito específico para cumprir, passou ali, ó, tem um requisito, cumpriu o requisito, encaminha para a entrevista, mas a entrevista quem realiza é de fato a empresa, no mutirão, ou às vezes fora do mutirão, porque o nosso centro público funciona o ano inteiro. A pessoa está lá, por exemplo, semana que vem, não tem mutirão, ela fez uma inscrição, apareceu uma vaga para ela. A gente vai dar o termo de encaminhamento e ela vai fazer a entrevista dentro da própria empresa. Então, esse trabalho é feito pela secretaria. Nós temos o Toninho, que é um servidor que fica à frente disso. Ele contata essas empresas ou é contatado, explica os moldes de funcionamento dessa parceria, tem toda uma questão jurídica envolvida para dar segurança para todos os lados. E uma vez estabelecido essa situação, a gente começa a divulgar as vagas e encaminhar as pessoas para que façam a entrevista. Ô, secretário, a gente acompanha a divulgação pelo IBGE mês a mês, né, do índice de desemprego no Brasil, e a gente tem aí, segundo esses números, são divulgados, mas aí que está. Muita gente fala que, às vezes, passam pela bancada, os números, a oposição não contesta, né? Quando o Bolsonaro era presidente, o PT não contestava. O Temer era presidente, também ninguém falava nada, Dilma, Lula, quer dizer, parece que tem credibilidade, né? O IBGE é um órgão de Estado, precisa ser um órgão de Estado, divulga aí os seus levantamentos, as suas pesquisas, 5,4, 5,6, 5,7, enfim, é pleno emprego, né, praticamente no Brasil. Isso bate com o que a gente vê em Santos, não? Olha, os números... Se você quiser estender para a região... Não, os números em Santos são muito positivos, Boturão. A gente, nos últimos tempos, tem ficado muito bem colocado no Estado, no saldo de empregos. Chegamos a ocupar a 10ª posição do Estado nessa geração de emprego. Então, é muito trabalho, é fruto do trabalho do prefeito Rogério Santos, da prefeita em exercício Aldre Cleis. A gente tem conseguido buscar muito investimento. O Porto puxa, de fato, esse cenário, porque os investimentos são muito significativos para Santos e para toda a região, porque o Porto emprega pessoas da região como um todo, e dentro desse contexto, a cidade de Santos, de fato, se destaca. Quando a gente faz uma análise do mercado como um todo, eu ouso dizer aqui que existem algumas funções que a gente não consegue preencher. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou muito próximo da APAS, né, da Associação dos Supermercados aqui, especialmente em Santos. E eles cansam de dizer para a gente que não conseguem suprir a contratação para padeiro e açougueiro.
As As pessoas entram e não ficam, ou sequer entram, não querem fazer o curso, e eles têm muita dificuldade em cumprir esse tipo de contratação. Então, é uma demanda que, de fato, existe. É lógico que tem gente que, às vezes, demanda alguma qualificação para entrar no emprego, é lógico que, às vezes, o horário não bate, cada um tem o seu desafio pessoal, mas a gente tem conseguido muita vaga, o Centro Público de Emprego, nossos mutirões, muitas pessoas têm participado, o resultado tem sido expressivo, e isso é tudo fruto de uma política municipal de desenvolvimento, também atrelado ao crescimento do Porto, e o próprio Estado de São Paulo, que também tem investido. A gente teve a nova ligação Planalto-Baixada anunciada, isso com certeza vai render mais emprego para a região. Ou seja, investimentos como esse, em especial em infraestrutura, geram emprego e consolidam o mercado. A gente falou aqui dos 50 a mais, né, que você explicou aí, que é um mercado mais difícil, enfim, né? E as pessoas vêm procurando e vêm se encaixando. Agora eu queria saber o seguinte, e os 30 a menos? O pessoal está vindo emprego ou o pessoal quer mais fazer Uber, trabalhar por conta própria? Porque isso é um debate que a gente costuma ter aqui semanalmente, no ponto de vista, né? Esse mundo novo que nós estamos vivendo, essas ferramentas todas aí, que a gente tem internet, redes sociais, essa coisa toda. É um desafio geracional, né? A gente vive uma outra geração. Olha, hoje existem oportunidades únicas. Eu vou dar um exemplo agora. Tem um grande operador portuário que está com uma vaga de trainee aberto super concorrida. Pessoas qualificadas, jovens que vêm participando. O mercado da área de automação, de tecnologia, também super concorrido. Santos agora tem pelo menos 3, 4 empresas que trabalham na área portuária, e quando eu falo trabalham, não é só o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, mas são portos pelo Brasil inteiro que usam essa mesma tecnologia, as empresas daqui prestam serviço lá e algumas até no exterior. Então, existe uma parcela dessa geração que de fato está imbuída, está com esse propósito. Agora, é uma geração diferente. A gente vê que muitos querem fazer home office, outros priorizam outras questões acima da estabilidade ou do retorno financeiro. A gente precisa entender um pouco esse cenário que é diferente. É diferente do que a minha geração pensa, do que a sua, do Aldo, do Sandro, enfim. A gente vem de um outro modelo, né? Que é trabalhar. Carteira assinada, horário a cumprir, tudo isso, né? Eu não vou dizer se eles estão certos ou errados, mas a minha preocupação é levar o sustento para minha casa, estar com a família, né, com qualidade de vida, com dignidade. Então, para mim, essa é a preocupação maior. E eu acredito que essa geração talvez ainda não tenha chegado nesse cenário para poder acabar enfrentando esse ponto. Diga, Aldo. Eu queria saber do secretário, já que a gente falou muito aqui de capacitação, esse final de semana fui caminhar pela Hora de Santos, porque incrivelmente não estava chovendo, agora nós vamos enfrentar a chuva. De eterno aí, pelo menos até sexta-feira, esperamos um sábado ensolarado, mas fui até o ferry-boat, Sandro, hora de caminhar. Aí deparei com uma área que tinha uma construção lá que era muito importante, que há uns 10 anos, um pouco mais, foi demolida, que está praticamente reconstruída, que é o Senai. O prédio do Senai, lá na ponta da praia, quase no ferry-boat, praticamente pronto. A prefeitura, através da sua secretaria, tem alguma conversa com o Senai, até para atualizar os cursos que eles dão lá? Porque eu lembro que é curso de mecânica, talvez não precise de tanto mecânico, talvez mais padeiro, açougueiro, como o senhor colocou. Tem tido esse tipo de conversa? Tem alguma expectativa de reinauguração lá do prédio? O que você pode falar para a gente? Tem sim, Aldo. Eu tive conversando com alguns diretores ali em alguns momentos e a gente quer estreitar um pouco mais esse laço, como você bem colocou. O ensino técnico ele é fundamental. A gente sabe que, via de regra, quando alguém participa do ensino técnico, ele sai diretamente para o mercado de trabalho com uma boa posição. E isso não impede que no futuro faça uma faculdade ou outros cursos, mas é uma boa porta de entrada, é uma forma de remunerar, inclusive de sustentar um lar. Então a gente quer cada vez mais estar próximo do Senai, essa inauguração, eu acredito que em breve aconteça também, me parece, eu tive a mesma impressão passando a porta lá, que está bem avançada, deve estar finalizando, para que a gente traga isso, essa parceria, e com cursos voltados para a
área portuária, porque muitas vezes você tem algum curso, mecânico, mas da área industrial, mas Santos não tem essa vocação. A gente precisa ter cursos com a vocação próxima à nossa realidade. E eu tenho convicção que o Senai está de portas abertas, quer fazer esse trabalho, as conversas que a gente teve foram nesse sentido, e agora os próximos passos são o estreitamento dessa relação para que a gente possa trabalhar cada vez mais em parceria pela cidade. Muito bem, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu queria colocar uma questão aqui, discutida ontem aqui no programa e acabou ficando 4-0, né? Favoravelmente, que é o seguinte, é um projeto da Assembleia Legislativa, né? Ainda está tramitando, o deputado estadual é o... Está me falando o nome aqui. Bom, o Barros Munhoz. Barros Munhoz, deputado estadual Barros Munhoz, né? Dar o nome ao Museu de Pesca de Santos, de Museu Deputado Gastone Rigg. Na sua opinião, sim ou não, meu caro? Sim, acho que é justo. Sim? Sim. Justo? Sim. Eu também concordei ontem, né? Embora eu tenha... Depois eu fiquei pensando, e aí o Aldo mandou uma mensagem, eu fiquei pensando naquela história das baleias, mas enfim... Bruno Orlando, e aí? Sim ou não? Olha, eu acho que o Gastone Rigg foi um deputado da região, tem uma história aqui, não vejo mal nenhum em fazer uma homenagem a ele, pelo contrário, eu acho que é um reconhecimento justo. Agora, entender se o Museu de Pesca, de fato, é o equipamento mais adequado, se sim, se não, eu acho que tem que fazer uma leitura toda desse contexto. Agora, a homenagem por si só, eu acho que é meritória, não vejo qualquer questão que desabone ou fazer uma homenagem a um deputado que lutou pela região. E aí, Aldo Neto, diga aí o seu parecer. Eu acho um absurdo, só pode vir um deputado que não mal vem aqui, apesar de ter sido um ex-presidente da Assembleia, e vindo que alguém que apesar de ter convivido, não conhece a história do Gastone Rigg, o homem que proibiu a pesca não só no Brasil, no mundo, porque a lei dele foi a pesca da baleia. A lei dele foi copiada em vários países. Golfinhos. E o Museu de Pesca tem a sua importância. A pesca é uma indústria, a gente não... Mas acho que tem tantas outras formas de se homenagear o Gastone, que acho que colocar no Museu de Pesca, que é justamente uma das brigas que ele teve entre várias. O Odair ontem mesmo, eu estava assistindo o programa, lembrou da autonomia de Santos, várias leis trabalhistas. Se eu ficar aqui, autonomia de Cubatão, se eu ficar aqui lembrando as coisas que o Gastone, deputado, fez, vai acabar o programa. Mas, na verdade, precisa de uma homenagem que tenha mais o contexto dele. A maior homenagem que o Gastone pode ter é o que a gente tem visto sempre aí, e quem fica no Instagram acompanha, o grande número de baleias jubates que aparecem aqui, São Vicente, Ilhabela, que estavam em extinção, e desde 2014, a lei do Gastone conta isso de 84, 86, não me recordo o ano certo, mas desde 2014 a baleia jubate não está mais em extinção, graças à política do Gastone que proibiu a pesca da baleia. Aí nós vamos colocar o nome do Gastone no Museu de Pesca, onde tem uma ossada de baleia. Não tem lógica. O Bruno sacou aí de primeira, né? Essa contradição, vamos dizer assim, né? Que seria o nome do Gastone ao Museu de... Depois eu fiquei pensando nisso, falei, pô, mas vai ter lá, a gente vai entrar lá, vai ter a ossada da baleia e tal. Aquela baleia foi pescada, morta, né? Enfim. Mas ali é um instituto também de pesca, ali também tem uma pesquisa, né? Tem toda uma questão. E o Gastone, ele é autor da lei que proibiu o comércio de animais silvestres, uma lei de 67. Ele foi o autor dessa lei, que até eu lembro que quem pautou essa discussão, eu que pautei isso, porque estava participando de um programa da RTL com o nosso amigo Rick Santos, e aí eu fazendo uma pesquisa no site da Assembleia, eu achei esse projeto de lei que está tramitando ali, né? E assim, é triste também que o Gastone é uma figura muito importante, histórica aqui da nossa região, e até agora, e esquecida, infelizmente, né? Então fica a dica aí para a classe política fazer uma homenagem que a altura dele. Eu já fiz questionamento ao ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, porque o Gastone faleceu em 2018. 19. Não, acho que foi 18. 19.
E tinha um desejo dele que ele não queria homenagem. Aí a família estava... Mas eu acho que é o tipo de coisa que a pessoa não tem que querer. Queria homenagem. Não queria homenagem nenhuma. Tipo de coisa que ele não tem esse direito. É uma dívida que a cidade tem, sem sombra de dúvida. Mas acho que no Museu de Pesca, não. Acho que a melhor homenagem que pode ter para a cidade de Santos, que o Barros Moraes podia fazer, é cobrar o governador, a qual ele apoia, que põe o Museu de Pesca para funcionar, que está aí fechado um tempão e nunca abre. Ele e os demais deputados que colocaram emenda lá, né? Que até agora... Um break rápido, voltamos com o ponto de vista já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. A sua saúde e dos seus familiares é o bem mais precioso que existe. Para mantê-la, você precisa de um bom plano de saúde. Com uma rede credenciada em toda a Baixada Santista, com médicos qualificados e atendimento humanizado, e uma ampla rede própria com uma excelente retaguarda hospitalar. Além de uma farmácia com descontos e preços imbatíveis. E o Santa Saúde Odonto para cuidar da sua saúde bucal. Conheça o Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Santos é mais que uma cidade. É um palco de ideias, sons e sabores. A economia criativa movimenta empregos, valoriza a cultura e promove inclusão. Com iniciativas como a Santos Criativa, a cidade transforma talento em oportunidade. Da arte ao artesanato, da música à gastronomia. A inspiração pulsa por toda a cidade. Santos Criativa, a arte de crescer com criatividade, diversidade e compromisso com o futuro. Não existe o curso perfeito. O que existe é aquele que mais combina com você. Não existe o professor mais legal. O que existe é aquele que mais te inspira. Não existe lugar certo. Lugar certo existe sim e está esperando por você. Faça agora sua transferência para a Unisanta, a universidade que é líder em inovação no país. Unisanta, você chegou ao lugar certo. Vamos de volta, sequência aqui do nosso ponto de vista. Satisfação em receber aqui Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Trabalho aqui de Santos, vereador, né, licenciado à Câmara Municipal. Nosso companheiro aqui, o Sandro Tadeu, né, jornalista importante aqui da região, colunista do BS9, e o Aldo também participando mais uma vez aqui do ponto de vista, colaborando com a gente. E estamos na sequência aí da ampliação do Parque Valongo, né? Armazém 3, 4, enfim, né? Tem algumas imagens aí e o Anderson pode ir soltando lá e o Bruno pode ir explicando para a gente aí, porque é uma mudança radical, né? Naquela área da cidade, né? Em que a gente não via perspectiva, né? Até esse mandato do prefeito Rogério, com a participação importante do Paulo Alexandre como deputado federal, né? Márcio França, então, ministro de Portos e Aeroportos, tiveram aí uma participação importantíssima, não é? Na transferência dos armazéns. Esse sim, né? Ruínas quase que absolutas, né? A gente ia ver aquilo e abaixo, né? Sem dúvida nenhuma, lá na área do Valongo. E armazém que não tinha usado para coisa nenhuma e agora a gente vê, né? Essa mudança absolutamente radical e cada vez aumentando mais, né? E shows, eventos, uma série de atividades sendo transferidas. O pessoal procurava outros lugares aqui na cidade para fazer, né, secretário? Exatamente. Mas agora essa instalação mudou, né? Foi fundamental a participação do deputado Paulo Alexandre. Sem dúvida. Sem ele, a gente não conseguiria ter avançado. Acho que, não sei se todos conhecem a história, mas era uma área federal. Não poderia ter qualquer tipo de investimento municipal. O Paulo conseguiu, à época, conversar com o então ministro Márcio França e foi feita a cessão para o município de 3 armazéns. Com base nisso, o município conseguiu
começar os primeiros investimentos naquela região. Era uma área totalmente degradada, e a gente sabe que era degradada propiciou a criminalidade, enfim, uma série de outros fatores. Dentro desse contexto, o primeiro investimento que esteve lá foi da ordem de 15 milhões de reais, foi uma empresa portuária, uma contrapartida social, uma participação de inúmeros atores para que aquilo pudesse de fato acontecer. E eu conto muito essa história porque eu acho que ela é fantástica. É uma área degradada, onde você não tinha possibilidade de intervenção municipal. Foi feito um trabalho com a autoridade portuária, com o Ministério, com a Prefeitura e uma empresa portuária que de fato tem o DNA, foi a COFCO à época, DNA portuária aqui do nosso município. Ela, por conta de uma contrapartida social, investiu 15 milhões de reais, nenhum centavo de dinheiro público, um recurso totalmente privado e já no seu primeiro evento, devolvendo ao cidadão o acesso à linha d'água, onde o avô podia levar o seu filho, o seu neto para ver onde ele trabalhava, o filho podia levar o pai para mostrar o porto que ele queria trabalhar. Enfim, no primeiro evento foi a Festa Inverno, uma festa tradicional da cidade de Santos, onde as entidades beneficentes trabalham, servem refeições para receber recursos para sustentar a sua atividade. E no primeiro evento foi arrecadado R$1 milhão para quem mais precisa. Então, é inimaginável fazer a Festa Inverno numa área como essa. No valor. Aliás, é inimaginável ver santistas, turistas, veranistas, seja lá o que for, passeando ali, comendo, né, andando ali por aquela área, quando a gente tinha os armazéns ali à beira, né, do desabamento. Perfeito. É importante lembrar que a Festa Inverno era na areia da Praia de Santos. Antigamente local que não é adequado para essas coisas. Fomos muito, inclusive. E reconquistar um espaço desse é importantíssimo. É isso. E agora vem uma nova fase, perspectiva de entrega já para o final do semestre, mais um armazém, 5 mil metros quadrados a mais de espaço. Se o Anderson puder, por favor, recuperar as imagens aí, a gente vai questionando aqui, o Bruno vai explicando, Legal. né? Vamos lá. São, você vê aí que é o 3, esse é o 3, está sendo agora finalizado, tá? O pessoal ainda está arrematando, finalmente. Isso, o acabamento, né? A parte fina. Dentro desse contexto, 5 mil metros quadrados a mais de estrutura, uma vocação direcionada a eventos, está virando um DNA bacana daquela região, daquela área, 17 milhões de reais de contrapartida social. Importante destacar, nesse caso, a BTP que está fazendo, e eu faço questão de dizer o nome da COFCO, da BTP, porque quem está investindo na cidade, sabe, é bacana a gente ver esse tipo de circunstância. E agora a gente vai ter um espaço ainda maior, hoje ele tem 10 mil metros quadrados, ele passa a ter mais 5, ou seja, a gente vai aumentar em 50% a capacidade para eventos, para shows, uma área que é do Santista. Para mim, é o maior emblema da relação Porto-Cidade. E agora você pode trazer uns shows até, né, uma pegada maior, né? Sim, eu não sei qual é o limite de pessoas no centro de convenções, né? Na ponta da praia. Não saber de cabeça. Sabe? 2.000, Aldo? Não depende, porque é modular, né? Da configuração. Não, assim, tem um show grande, vem um público grande, né? Vai comprar ingresso, enfim. Você vai abrir todo, né? Você deve falar uma realidade. 2.500 pessoas. O centro das nossas convenções é excelente para convenção, para show é péssimo. Sim. Por causa da acústica. É só ver que os grandes shows que a gente teve no Brasil recentemente, nenhum veio para cá. Titãs Encontro, teve acho que 8 no Allianz Parque, não veio nenhum para cá. Para não falar os internacionais, acho que o espaço para show ali, a cidade precisa e é adequado. E o Parque Valon, igual tomando aqui uma carona na sua fala, ele tem um charme próprio. Você está vendo um show do lado do porto, do mar, enfim, ele tem uma característica peculiar que entrega de fato ao cidadão santista a sua cultura, o seu dia a dia. É muito bacana. E é impressionante como as coisas evoluíram, né? Assim, porque até pouco tempo atrás a gente estava falando aqui era ruínas. E assim, eu acho que a gente caminhou muito, assim, eu acho que foi um gol de placa na época do governo Papa de ter recriado a Secretaria de Assuntos Portuários, né? Porque, obviamente, o prefeito ele tem muitas responsabilidades, saúde, educação, mas você precisa ter, muitas vezes, um olhar mais voltado ao segmento portuário, né? Então, e é o que eu sempre falo, o poder público é uma corrida de bastão. Um, às vezes, vai um pouco mais devagar, outro avança, acaba dando um tropicão ali, mas
segue adiante, né? E no caso, eu acho que o Porto Valongo é a consolidação dessa relação Porto-Cidade, que tanto a gente falava, né, Bruno? Mas assim, até para você explicar para uma criança, o que é isso? Então, eu acho que o Porto Valongo é uma maneira muito simples e em pouco tempo emplacou, está trazendo uma grande quantidade de eventos e é muito legal você ter a oportunidade de ver ali o navio passando, um terminal do outro lado, porque muitas vezes você passa ali na Avenida Portuária, você não tem essa dimensão da grandiosidade que é o Porto de Santos, né? Então eu acho que realmente é um lugar que veio para ficar e tanto é que cada vez mais há uma procura muito grande por eventos privados, públicos ali, né? Que veja, esses armazéns veio para a prefeitura há quantos anos? Sim, há muitos anos. Quantos anos? Não, foi agora. Não, há muitos anos essa discussão era feita. Já está a obra feita. E a obra está feita por quê? Porque lá atrás, o prefeito Paulo Alexandre, junto com a Câmara Municipal, aprovaram uma lei do TRINC, que faz as empresas poderem atuar nesse tipo de obra de forma legal dentro da cidade, que até então não existia. Sim. Por isso que em 2 anos nós estamos aí praticamente inaugurando tudo. Para ser mais Senão preciso, não ia acontecer. Então tem o trabalho político do prefeito e também da Câmara Municipal para isso acontecer. Foi em 2023. Isso que eu ia falar, janeiro de 23. Janeiro de 23. Foi a sessão assinada com a presença do Márcio França no próprio Parque Valongo. 3 anos. Não foi o evento na sessão comercial? Isso. Não, foi no Parque Valongo. Eu lembro que eu estava lá. Estava um sol danado. Teve alguma coisa na associação comercial, não sei se foi o termo, a assinatura, teve alguma coisa. Onde exatamente, o Paulo Alexandre, já como deputado, o prefeito e o prefeito garantiram que em 1 ano eu acho que tiveram outros eventos, mas a assinatura em si demorou algum tempo depois, né? Eu lembro porque foi meu primeiro ato oficial como secretário. Como secretário. Em 2023, quer dizer, o Paulo Alexandre tinha que... Acho que não tinha nem assumido o mandato ainda. Tinha mal assumido, vamos colocar assim. Tinha mal assumido. Não tinha assumido. Porque é fevereiro, né? É verdade. É 1º de fevereiro, porque os deputados assumem os seus mandatos. Quer dizer, o Paulo não tinha nem assumido, já tinha articulado com o Márcio já tinha... Não vamos esquecer também, que não foi citado aqui no momento, a figura do Geraldo Alckmin, evidentemente, que adiantou o processo, levou para o presidente Lula, e o Lula, né, fez a assinatura, muita gente não gosta de reconhecer isso, a gente reconhece aqui, né, quando o presidente acerta e beneficia a região, a gente tem que aplaudir. E quando o governador acerta em benefício da cidade e da região, aplaudimos do mesmo jeito, né? Não interessa se a bandeira do PT, se a bandeira do PL, o governador não é do PL, é do Republicanos, né, mas é aliado do PL. Bom, isso não interessa para ninguém, né, secretário? Não interessa as coisas andarem, né? A gente tem que pensar em política pública e entrega. Essa questão de bandeira, ela tem que ficar focada à eleição. Passou a eleição, ele tem um compromisso com toda a população e você tem que respeitar isso. É o bem comum, é política pública, não dá para ficar levantando bandeira fora de período eleitoral. Aliás, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa recebe hoje na Câmara Municipal de São Paulo o título de cidadão paulistano, né? Você vê lá as informações que chegam, né? O nosso e-mail aqui da assessoria do Paulo, ele recebeu agora um título de cidadão, eu não vou lembrar o nome agora, meu Deus do céu. Você só vê no Instagram dele que ele está todo dia sendo homenageado por cidade do estado de São Paulo. Não é Bofense, algumas cidades do interior, né? Cidade pequenininha, interior do estado, enfim, né? Trabalhando pelo estado inteiro, né? Rodando o estado de São Paulo inteiro, mas agora recebe um título, né? Que não é lá muito comum, vamos combinar, né? Não. Um deputado federal que não é paulistano, de natureza, apesar de ter sido secretário estadual, né? De Ciência e Tecnologia, de Assuntos Sociais, enfim, né? Mas é um deputado aqui, nosso, foi prefeito de Santos, não foi prefeito de São Paulo, enfim, né? Então, acho que cresce a importância desse título, né? O Paulo tem feito um trabalho lá na Câmara Federal, e é importante destacar isso, em prol do nosso porto. Ele preside hoje a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, e quando a gente fala de portos e aeroportos, você está falando de uma infraestrutura que atinge o Brasil inteiro. Então, quando você leva desenvolvimento ao porto, você está falando de escoamento de safra. Isso para o interior é espetacular. Para o Brasil, o nosso PIB é positivo por conta do agro. Quando a gente fala de aeroportos, a gente está falando de logística,
logística e de mobilidade pelo Brasil todo. Você não consegue chegar em nenhum canto do Brasil. O Brasil tem dimensões continentais. Então, esse trabalho que o Paulo tem feito em Brasília está fazendo a diferença, não só para o santista ou para o cidadão da Baixada, mas para o paulista, para o brasileiro. É o impacto em toda a sociedade. Então, reconhecimentos como esse, em especial na capital do nosso estado, que é o centro econômico do Brasil, é fundamental para que demonstre, olha, o caminho está correto, o trabalho que vem sendo feito é espetacular e a gente precisa continuar nesse caminho, porque, de fato, tem feito a diferença na nossa vida. Então é importante também... Cidadão bofetense. Pronto. Lembrei aqui. Bofetense? Bofetense. A cidade chama-se Bofete, interior do estado de São Paulo, né? E o Paulo fazendo uma romaria pelo interior inteiro, né? Entregando algumas emendas parlamentares, especialmente para a área da saúde, né? Que saúde é aquela história, né? Como diz o Ademir Pestana, presidente da Beneficência Portuguesa, saúde não tem preço, mas tem um custo que vou te falar. É verdade. Diga, Waldo. O secretário lembrou bem a participação do Paulo contra o Porto, mas acho que o primordial da participação dele contra o Porto é que, ao contrário de muitos dos seus antecessores, quando vão defender o Porto, ele não abandona o que faz o Porto girar, que é o trabalhador portuário. Porque o trabalhador portuário, desde as leis dos portos de 92, ficou abandonado em Brasília por um bom tempo. Por um bom tempo até o Paulo abraçar, e a gente vê aí caminhoneiro, estivador, está sempre o Paulo, a prefeitura, os vereadores presentes e atuando. Porque veio em 92, dilacerou o trabalho portuário em Santos. Essa lei de 92 já está indo para ter segunda ou terceira atualização, salvo engano meu. Porque agora o trabalho do portuário tem sido defendido. E a maior prova do que eu estou falando é uma só. Em 92, quando se levantava a questão do trabalhador portuário e que iam em romaria para Brasília, não, vamos ter o Senep. O Senep vai resolver todos os problemas, vamos capacitar para o futuro. Era o Ogmo. A lei é de 92. O Senep foi começar aqui no Porto em 2003 para 2004. Mais de 10 anos depois. Então, acho que é importante exaltar o trabalho do Paulo junto aos trabalhadores portuários aqui da cidade. E é fato, ele é querido. Eu estive pela manhã tomando um café com o Cirino no sindicato, e não tem sindicato que a gente vá que ele fala, manda um abraço pro Paulo, o trabalho que o Paulo tem feito. De fato, é uma realidade mesmo, Adão. Everandi Cirino, hein? Assumido aqui, tentamos um contato. O que acontece, hein? Será que mudou de time, não? Largou o Corinthians, não? Vamos para um break rápido, voltamos já já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. A sua saúde e dos seus familiares é o bem mais precioso que existe. Para mantê-la, você precisa de um bom plano de saúde. Com uma rede credenciada em toda a Baixada Santista, com médicos qualificados e atendimento humanizado, e uma ampla rede própria com uma excelente retaguarda hospitalar. Além de uma farmácia com descontos e preços imbatíveis. E o Santa Saúde Odonto para cuidar da sua saúde bucal. Conheça o Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Santos é mais que uma cidade, é um palco de ideias, sons e sabores. A economia criativa movimenta empregos, valoriza a cultura e promove inclusão. Com iniciativas como a Santos Criativa, a cidade transforma talento em oportunidade. Da arte ao artesanato, da música à gastronomia. A inspiração pulsa por toda a cidade. Santos Criativa, a arte de crescer com criatividade, diversidade e compromisso com o futuro. Era uma vez uma criança que iria crescer em ideias e atitudes. Num lugar onde poderá ser protagonista de sua própria história e onde o conhecimento é o melhor companheiro dentro e fora da sala de aula. Aqui no Santa, o aluno se prepara para o futuro, descobrindo o prazer de aprender. Dê início a essa jornada. Colégio Santa Cecília.
Fazer papelão não dá. Muito bem. O Grupo Espírita Irmã Angelina, o GEA, né, vai promover agora mais uma festa junina beneficente, tá certo? Vai acontecer no dia 27 de junho, das 13 às 17 horas, lá no Recanto Praia do Perequê, em Guarujá. Os ingressos, R$50 por cabeça, né? Festa beneficente. Quem tiver interesse, né, basta entrar no site aí, procurar nas redes sociais o Grupo Espírita Irmã Angelina, adquirir o seu ingresso e você vai estar ajudando aí a criançada lá do Perequê, né, como o GEA faz aí há anos e anos e anos, né, e com muita honestidade e, enfim. Acho que é um dos grupos espíritas mais antigos de Santos. É? Eu frequentei lá quando era criança. A dona Neda Goulart, né? A Neda Goulart, que vem a ser mãe, né? Ou desculpe, irmã, na verdade, do ex-prefeito de Bertioga e o médico, né? Laírton Goulart, né? Bom, olha aqui, o navio, inclusive, para falar da área portuária do Parque Valongo, o navio, o professor Besnar, né? Que teve lá alguns problemas, né? Ficou afundado lá um período, voltou e já está flutuando, né, o secretário. Então, quem gosta de passear por lá, fazer foto lá, fica à vontade, pode voltar que o professor Besnar já está lá à espera, né? A autoridade portuária conseguiu intervir, o presidente Pomini encabeçou esse investimento, ele viu a necessidade, a emergência, porque também se não fosse ele não poderia colocar o recurso por questões legais, e teve de fato a operação, enfim, para recuperar esse navio que é histórico, enfim, tem uma grande história por trás dele e de fato não merecia afundar e ficar condenado ao fundo do canal. Não, sem dúvida nenhuma, né? O que é lamentável é o abandono do navio, né? Já foi jogado para tudo quanto é lado. Ele ia para Ilhabela, para ir para o fundo do mar, ia para cá, ia para lá, e está parado lá no Porto Valongo, da expectativa de virar um restaurante. Só que a coisa não anda. A gente precisa resolver o que fazer com o navio logo, porque a nossa sociedade tem essa mania de preservar as coisas velhas, né, Sandro? Eu lembro lá no Santos, a chácara Nicolau Moran. O clube já testou se fazer várias vezes dela, não consegue, porque não, Pelé treinou ali. E serve para quê hoje em dia? Hoje está uma entidade social lá. Tem uma entidade social? Que usa emprestado a chácara e não rende nada para o clube. Então, acho que essa questão histórica tem que ser bem cuidada. Eu acho que o navio tem a sua importância aí para o estudo marítimo. Agora, se tem um navio melhor fazendo isso, por que tem que preservar? Porque foi o primeiro navio brasileiro que foi foi o primeiro, pô. Então, mas você pega a história do Brasil e joga toda no lixo, não presta para nada. Mas não precisa, Boturão, deixar, por exemplo, ali na água. Você pode tirar, pode tirar da água, colocar em terra, você parte ele no meio, faz uma visitação. A água fica mais charmoso, pô. Dificulta a visita, o investimento é muito alto. Tem algumas pessoas que falaram para colocar de fato em uma área de mergulho. Eu sou da opinião que poderia tirar da água, coloca no museu, faz ali uma visita, a pessoa tem acesso ao acervo com toda a história daquele navio. Eu acho que seria, pelo custo-benefício, uma saída honrosa. Mas é o que o Aldo falou, teve ação judicial envolvendo, a propriedade não é do município, a propriedade não é da autoridade portuária, aquilo faz parte de uma instituição particular, essa instituição não tem recurso para investir. Então, é muito difícil. Ainda é da USP, não é? Não, é de uma entidade... É de uma instituição privada, amigos é particular, é uma associação. A USP é uma universidade pública, né? Muito bem, olha aqui, o secretário esteve na China recentemente, né? Um evento que foi promovido por um outro grupo de comunicação. E entre as atividades desenvolvidas lá, né, visita a portos, novas tecnologias, essa coisa toda, né? Aliás, o Dória Gonzalez esteve na China também, junto com os filhos, que são importadores e tal. Foram a visita de trabalho, parte dos filhos, ele acompanhou também, falou mundos e fundos da China ontem aqui, deu várias explicações, acho que o Bruno também deve ter ficado satisfeito com o que viu por lá. Mas, fundamentalmente, foi feita uma parceria, né, secretário, com o distrito de Yantian, né? Que parceria é essa? O que isso vai render aqui para a cidade, para o distrito chinês? Explica para a gente aí.
Vamos lá, Boturão. De fato, fazendo só um recorte sobre a China, é um local diferenciado. A gente brinca que aquilo não parece nem o planeta Terra. Eles estão muito à frente. A tecnologia, a automação. Tive a oportunidade de entrar em carro sem motorista, ônibus em vias comuns sem motorista, robô fazendo atendimento em empresa. Eu andei. Então não teve risco. Sossegado ou... Não. Naquele momento, tranquilo. Não sei se todo dia, mas naquele momento não tive dificuldade. Fazer isso não tem medo. Eu quero saber se você comeu pastel de gato lá, carne de gato. Esses sim são Não perigosos. tinha nomenclatura, não sei se comi, mas não tinha. Dizem que o que os olhos não veem, o estômago não sente, né? Olha, eu confesso que a culinária lá não foi uma das coisas que eu apreciei. Mas que apreciou, né? Dificuldade. Agora, a segurança, a estrutura, a infraestrutura portuária, você tem 50 mil quilômetros de trem, o que alavanca turismo, fechamento de negócio, desenvolvimento econômico. Então, a China, de fato, ela tem investido muito nisso e tem crescido. Para você ter uma ideia, mais de 30% da produção industrial do mundo está na China. O Brasil corresponde a 1%. Se a gente tirar 30% da China, eles ainda estão à nossa frente. Então, é muito difícil. O investimento lá é muito significativo. E parte da nossa visita se deveu a esse fator. Por quê? Quando a gente fez essa irmanação com o Porto de Yantian, o objetivo é a gente fazer um intercâmbio cultural, tecnológico, buscar esse tipo de desenvolvimento, de investimento, para que a gente possa trazer aqui para a nossa região. E um dos pontos principais de Yantian é o seu terminal. Eles possuem o maior terminal privado de containers do mundo. Para que vocês possam entender a grandeza disso, o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, movimenta aproximadamente 5,5 milhões de teus por ano. Teus é aquele container de 20 pés. Quando a gente fala de Porto de Yantian, só esse terminal privado movimenta 16,5 milhões de teus por ano. 3 vezes a cidade de Santos num único terminal. Lógico que você tem produção industrial para isso, você tem infraestrutura, você tem uma série de questões que fazem jus e atentam a essa necessidade. Mas é importante que a gente possa ir lá, aprender, trazer para cá e buscar essa sinergia, esses grandes acordos para que a gente possa também se desenvolver e colocar o Porto de Santos, com a chegada do Tecon 10 e outros adensamentos previstos, também numa categoria diferenciada, já vista que hoje, na América Latina, o Porto de Santos é o maior. E o Bruno, até nessa experiência, eles conversaram com você de como é que foi esse processo de transição? Porque esse eu acho que é um grande temor de muitas famílias, de portuários, né? Com esse avanço da tecnologia, a gente não tem como lutar contra isso. Mas como é que foi esse processo lá? Você tem noção disso? Olha, o que eu vejo muito, o que a gente viu em muitas empresas, foi um investimento maciço em educação, mas também em pesquisa e desenvolvimento. E aí eles vão formando a próxima geração para os novos cargos que vão ser colocados. Então, para você ter uma ideia, a gente teve na Huawei lá. A Huawei é uma gigante de tecnologia, comparável à Google e diz que maior, inclusive. E dentro daquela estrutura, a gente chega num espaço gigantesco. Estou falando só da área de pesquisa e tecnologia dessa empresa, tá? A gente chega ali, um ambiente absolutamente gigante, você desce uma escada rolante com porcelanato, com um bar, tudo interno da empresa, estilo europeu, e de repente, para você sair dali e ir até a área de reunião da empresa, você vai de trem, por dentro da própria empresa. Só que essa instituição, ela investe 25% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. É aí que você vê a diferença. É questão que nós não temos, né? Hoje você não tem isso em pesquisa no Brasil. nem no público e nem no privado. Você não consegue esses números no Brasil. Então é importante a gente destacar. Mas eles têm tecnologia ali que de fato aquele tipo de serviço está mudando. Tem, mas eles estão abrindo outras frentes gigantescas para a população que não para de chegar. Hoje, a China não é mais aquele país que outrora se julgava, com pessoas numa situação de subdesenvolvimento, pobreza extrema. Talvez no interior exista alguma coisa, eu não estive até lá, não posso dizer. Mas nas capitais que eu estive, Pequim, Xangai, Hong Kong, que hoje de alguma maneira faz parte da China, Macau, a realidade é outra. A gente viu ali muito desenvolvimento, muita oportunidade e portos que, além de automatizados, além de grande eficiência, movimentam a grande parcela de containers hoje do comércio mundial. Se você parar para pensar, 50 anos, por exemplo, é simplesmente nada
em termos de história, né? 50 anos atrás, se você falasse para a China, eu falava, pô, você quer o quê? Vai fazer o quê na China? É melhor tomar uma injeção na testa do que viajar para a China. Para com isso, né? Vai para quê? Além de longe, né? Viajar um dia inteiro, 24 horas, ou mais ou menos isso, né? De viagem. Isso aí, 25. 25 horas de viagem para chegar lá, vai ver o que na China? Não tem nada na China. A China é horror e tal. E hoje a China... E se me permite, Boturão, só um parênteses que eu acho que é legal. A gente fala muito na questão dos dados, né? O quanto isso vai fazer a diferença no mundo. Olha o que a China estabeleceu. Você entra lá com passaporte, passa pela imigração, enfim, e entra no país. Só que cada ponto turístico que você vai visitar, a Muralha da China, Palácio de Verão e tantos outros, você compra a entrada, mas você não recebe um bilhete. Ele é vinculado ao teu passaporte. Então, o governo chinês, ele sabe quando você entrou, aonde você foi, que horas você foi, qual é o maior número de atração turística que determinada nacionalidade faz. Ele tem informação completa. Essa centralização de dados é fundamental para o desenvolvimento econômico dos próximos anos. Então, hoje, investir de fato... no tiro certo, né? Não, muito bem feito. Não tem chute. Não. Estão trabalhando direito e a segurança é impressionante. Você pode sair à noite, madrugada, enfim. Em nenhum momento eu me senti preocupado com a segurança naquele país. E o Odair falou a respeito disso ontem aqui também, bastante interessante. Os Estados Unidos tem hoje 25%, né, 26% do mercado internacional. A China já está batendo cerca de 15%, né? 15%, 16%. A diferença que era assombrosa, né? Há 20, 30 anos atrás, hoje vai se encurtando até o momento em que a China vai acabar empatando, né? Ou ultrapassando, né? E não adianta o Donald Trump, não adianta... Aliás, em termos da América Latina, eu perguntei uma vez aqui para o Fabrício Pierdomênico, qual é a chance, né, dos Estados Unidos conseguir recuperar e superar os investimentos que a China tem por aqui, né? Zero. Chegaram para ficar, são parceiros, já fizeram um porto lá no Peru, né? Que dá acesso ao Pacífico, né? As coisas vão avançando. Bom, antes do finalzinho, vamos lá, né? Palpitômetro. Brasil-Haiti, sexta-feira, 9h30 da noite, né? Vamos lá, Sandro Tadeu. E aí? 3-1 para o Brasil. Brasil 3-1? Vai tomar um gol do Haiti? Vai. Vai, né? Secretário Bruno Orlando, e aí? 5-0 Brasil. Tá animado, hein? Esse tá animado, hein? Aldo Neto, diga aí. Olha, eu confesso a vocês que eu estou animado com a seleção brasileira. Muito bom. Esperava uma derrota para Marrocos. Foi bem um empate. Vai ser 7-2. Curaçao ganhou de 5-1 nas eliminatórias do Haiti. Curaçao ganhou de 5-1. Curaçao. 7-2. Então... Secretário, prazer recebê-lo, viu? Prazer é meu. Obrigado, Boturão, pela oportunidade, o convite. Prazer. Vídeo a bancada com você, Sandro, Aldo, enfim. Uma alegria enorme. Valeu, Sandro. Obrigado, hein? Obrigado, Boturão. Até a próxima. Valeu, Aldo Neto. Mais uma aqui com a gente. Segunda a sexta estamos juntos, né? 1h30 com Ponto de Vista, na Santa Cecília TV. Na live no YouTube, Ponto de Vista.santo. Nossa reprise aqui na TV, 00:30. Tchau. Valeu. Obrigado, gente. Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento. Galeria do Arte. Essencial para a sua casa.